uma questão que também nos apresenta dentro do processo de conhecimento é a realização da audiência de instrução e julgamento, né? E quando conversamos com os alunos sobre isso, sempre é um ponto que causa medo nas pessoas, né? Muitos advogados têm medo da audiência, suam, ficam nervosos esperando a audiência. Mas a audiência é uma ótima experiência para o advogado que está começando a amadurecer no traquejo, né, da negociação, né, da compreensão do processo. Por isso que o tema hoje é audiência de instrução e julgamento. Olá, pessoal, que todos sejam bem-vindos. Hoje vamos tratar de audiência de instrução e julgamento. Eu me lembro até hoje a primeira audiência que eu fiz, né? A primeira audiência a gente nunca esquece, né? A audiência era 3 horas da tarde, cheguei 10 horas da manhã, porque fiquei com medo de atrasar, de passar mal, então é melhor ficar esperando a audiência no fórum, né? Todo arrumado, terno, né? Era tudo... Era a primeira audiência, né? E o caso era um caso até relativamente simples, porque era uma ação de despejo por falta de pagamento e o juiz tinha marcado a audiência porque a gente tinha acenado para a possibilidade de um acordo, então o juiz entendeu que deveria fazer a audiência, primeiro porque poderia vir um acordo, segundo que havia um pedido de produção de prova oral em função de questões orais do contrato de locação. Então, foi uma experiência muito interessante. Uma outra experiência muito legal também, eu levei do escritório modelo da Cândido, porque a gente, no começo dos anos 90, nós entrávamos com muitas ações contra o Estado para conseguir o coquetel para as pessoas que eram portadores do vírus do HIV e, não raro, haviam algumas ações de indenização contra o Estado, né? E como envolvia dano moral, sempre tinha a questão de ouvir as testemunhas, né, para demonstrar a extensão do sofrimento que as pessoas estão vivendo em função de não ter o acesso à medicação. E me lembro que uma certa vez eu fui para uma audiência de instrução e julgamento e deviam ter umas 15 pessoas, né, entre os que iam ser ouvidos e os que estavam dando apoio moral, né? E no meio daquilo que parecia uma festa, né, porque um monte de gente esperando uma audiência só, né, me vem o oficial de justiça e fala: doutor, as testemunhas estão aí? Eu falei: tá tudo aqui, vai rolar a festa, porque já está tudo aqui. O oficial de justiça olhou para mim e falou: doutor, o senhor está muito animado. Eu falei: porque cada audiência é uma audiência, cada audiência é uma festa, é um momento da gente... Eu sempre tive para mim, eu sou um advogado que gosto muito da parte prática, e mais do que isso, eu gosto muito das audiências, da sustentação oral, né? A primeira atividade minha profissional foi fazendo sustentação oral. Minha primeira experiência de trabalho foi contratado para só fazer sustentação oral. Eu gostava muito de fazer sustentação oral e você acaba, de uma certa maneira, adquirindo uma bagagem, né, de como falar em público, de como chamar atenção para um determinado assunto, né? E a docência veio ratificar isso, né? De modo que a experiência das audiências é algo muito salutar na formação do advogado, principalmente do advogado que está começando, né? Eu sempre costumo dizer que o melhor emprego para o advogado começando é no escritório onde o titular do escritório não quer trabalhar, né? Porque aí, como ele não quer trabalhar, você vai ter que trabalhar e aí você vai ter que aprender, né? Isso que é o mais importante. A audiência de instrução e julgamento, de fato, é algo simples, se a gente olhar sobre o ponto de vista da sua função, né? Porque você que está levando as suas testemunhas já sabe o que você quer ouvir, né? Então você já tem um conjunto ali
de perguntas que você vai fazer para aquelas testemunhas que você está levando colocarem, né, os pontos que estão faltando ou ratificar os pontos que você já declinou. Ao passo que ouvir a testemunha ou as testemunhas, né, da outra parte faz com que você, força com que você, imponha a você um exercício que é o exercício do dia a dia da advocacia, ali ao vivo e a cores. Por quê? Porque a outra parte vai apresentar com certeza um conjunto de pessoas que vai de encontro ao que você está alegando, e esse choque entre os dois é que vai fazer nascer a sua conclusão final do processo, né? Inclusive, muitas vezes, já aconteceu isso comigo, numa audiência, eu reconhecer na minha visão que eu não ia conseguir ganhar a causa, porque a precariedade das minhas provas eram muito superiores do que a prova do meu ex-adverso. Então, a experiência da audiência de instrução e julgamento impõe um pouco isso ao advogado. Muito se ouve falar, em relação à audiência de instrução e julgamento, sobre o diálogo do patrono com as testemunhas, né? No código anterior, os ensinamentos eram de preparar as testemunhas, né? E o preparar a testemunha é ambientar a testemunha, né? É contextualizar a testemunha na realidade que ela encontrará, a fim de que a realidade forense não se apresente, não se manifeste como algo sublime, né? Como algo superior, inalcançável, né? E coloque que a prática da audiência é uma realidade concreta do dia a dia de qualquer pessoa, inclusive dela que está ali indo testemunhar. O artigo 358 é o que inaugura a audiência de instrução e julgamento, e a gente já precisa começar, né, combinando o artigo 358 com o artigo 217, que é o que vai tratar do local da audiência, né? As audiências são realizadas normalmente na sede do juízo ou excepcionalmente em outro lugar que seja do interesse da justiça, da natureza do ato. Eu já tive, por exemplo, um julgamento no STJ que foi realizado num outro ambiente, dada a quantidade de partes envolvidas, de advogados implicados. Então foi ouvido não na turma, né, na sala de sessão da turma, mas no órgão especial do STJ, mas não era uma reunião do órgão especial, mas era uma reunião era uma sessão especial em razão da quantidade de pessoas envolvidas no ato. Mas a rigor, né, a audiência de instrução e julgamento vai acontecer na sede do juízo. Nós conversamos na aula passada sobre provas, né? E vimos ao longo delas, né, as diversas formas de se provar fatos e direitos dentro do processo de conhecimento. A audiência de instrução e julgamento, ela está posicionada no Código de Processo Civil como sendo o primeiro momento da instrução do processo, mas nós vimos que na prática não é bem isso que acontece. Na verdade, a audiência de instrução e julgamento, como o nome mesmo já diz, é o último ponto antes do julgamento, que é a última fase do processo, né? Diz o artigo 358 que no dia e na hora designados para a realização dessa audiência de instrução e julgamento, e nós vimos que esses designados pode ser via de regra no despacho saneador ou numa outra oportunidade subsequente, em razão, às vezes, da produção de uma prova pericial, né? E mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela participar. Quando eu era ainda estudante na graduação e fazendo estágio numa vara, eu muitas vezes fazia o pregão da audiência, né?
E uma vez chegando em sala de aula, comentando isso com meus colegas, né, uma colega minha virou-se para mim e falou: você até que serve para ser radialista de pregão. Eu falei: não é radialista de pregão, é oficial do pregão, oficial de justiça, é ele que faz o pregão da audiência. Naquela época não tinha meio eletrônico, né? A gente chamava no gogó mesmo, né? A gente... Fulano de tal, José da Silva versus Estado do Rio de Janeiro. Aí vinha lá o camarada, se apresentava. Né? Hoje tem um sistema eletrônico, o advogado, o secretário, né, normalmente clica ali e chama a audiência e as partes. Então, apregoar é chamar as partes, os advogados e as demais pessoas que serão ouvidas na audiência. O artigo 359, então, ele vai dizer o seguinte: instalada a audiência, quer dizer, feito esse pregão e reunidas as pessoas, o juiz vai abrir a audiência. E, normalmente, por força do artigo 359, ele vai tentar conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual do conflito. Ainda que tenha tido mediação ou arbitragem, ou ainda que tenha tido audiência de conciliação, o primeiro momento da audiência de instrução e julgamento é a tentativa de conciliação. Por isso que alguns ainda defendiam que deveria ser chamado ainda de audiência de conciliação, instrução e julgamento. O juiz, ele tem a tarefa de organizar o processo, de fazer o processo caminhar. Então, ele exerce o poder de polícia, né? E quando a gente fala de poder de polícia do juiz dentro do procedimento, é porque ele, o juiz, que vai manter a ordem dentro da audiência, né? E aí ele vai, diz o artigo, que o juiz cabe manter a ordem e o decoro da audiência, ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportaram de forma inconveniente, requisitar, quando necessário, força policial, né? Ou ainda tratar com humanidade partes, advogados e membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, ou de qualquer pessoa que participe do processo, e ainda registrar em ata, com a exatidão devida, né, proporcional ao lançamento de um discurso verbal, né, todos os requerimentos apresentados em audiência. Em relação a esse ponto, eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma audiência de uso capião, né, e o juiz estava ouvindo uma das partes do processo, um dos vizinhos, um dos confrontantes, e o juiz notou que o depoimento de um desses confrontantes era diferente da parte autora. E o juiz então voltou à parte autora, que era minha cliente, e fez a pergunta para ela, justamente sobre o encontro, né, do terreno dela com o do vizinho. Na hora de responder, ela, uma senhora, né, minhoca da terra, né, aquela pessoa muito humilde, muito simples, tal, ela virou e falou assim para o juiz: meu filho, eu já disse para você, né, o terreno do meu pai ia até onde a vista alcançar. É assim que a gente lidava na época. O juiz virou-se e falou assim: a senhora reconsidere o que a senhora falou. Eu não sou o seu menino, eu sou um juiz de direito, eu sou uma autoridade de direito, e eu não admito que a senhora me chame de filho. Ela regalou assim, ficou nervosa, pessoa humilde, né? Ficou nervosa e se urinou. Eu, na hora, falei: excelência, o senhor não pode falar assim, né? O senhor não pode se dirigir, né? O código diz que nós temos que nos tratar com urbanidade. O senhor não está tratando com urbanidade. Aí ele: não, ela que não está me tratando com urbanidade, me chamando de meu filho. Eu falei: mas doutor,
O senhor está vendo que nós estamos diante de uma pessoa humilde. O chamar de filho é como se ele estivesse chamando de excelência, de Deus, ou seja lá demais o que o senhor deseja ser chamado. Só que é uma forma afetuosa, carinhosa, mas sobretudo respeitosa. E não foi essa a resposta que o senhor deu para ele. Para ela, né? Melhor dizendo. E aí ele virou, então, mas nós vamos seguir. Eu falei, mas não tem como prosseguir. Minha cliente acabou de evacuar aqui, se urinar, você está vendo que está tudo molhado aqui, né? Não tem condição de prosseguir mais essa audiência. E aliás, o senhor não tem nem mais condição de estar nesse processo, porque está viciado. Como é que vamos nos encontrar de novo para prosseguir com a audiência? Porque a Vossa Excelência está suspeito, porque o senhor já está com raiva da cliente só porque ela chamou o senhor de meu filho. Imagina o senhor. Né? Aí ele simplesmente decidiu que ia continuar. Eu falei que não ia continuar e pedi para chamar o delegado da ordem. Ao chamar o delegado da ordem, nós então conseguimos convencer o juiz de adiar a audiência. E graças a Deus, quando adiou na próxima vez já era outro juiz. Né? Foi muito mais tranquilo. Né? Então é preciso tratar com urbanidade. Né? Me lembro também de uma vez do Ministério Público, numa ação de investigação de paternidade, né, que a promotora se apaixonou, simplesmente se apaixonou pelo meu cliente. Se apaixonou. Assim, eu estou falando se apaixonou porque foi uma coisa muito engraçada que aconteceu. Nós estamos fazendo a audiência era de instrução e julgamento. Nós íamos ouvir as testemunhas, e aí eu estava negando a paternidade, né, que acabou depois sendo ratificada pela prova técnica, né, porque o próprio exame de DNA disse que o cara não era pai. Né, e a promotora se disse, mas o senhor não pode ser pai mesmo, o senhor é muito bonito, o senhor é lindo. Aliás, eu estou aqui, a gente poderia suspender essa audiência, assim mesmo, para tomar um café. Eu adoraria tomar um café com você, saber um pouco mais da sua história. Eu fiquei ouvindo aquilo. Falei, ainda era novo, era jovem advogado, né? Aí ela virou e falou assim, doutor, só aguarda um pouquinho, vem cá, você trabalha com computador, né? E aí ele virou e falou assim, não, está começando esse negócio de computador. Eu falei assim, então, eu estou com um computador aqui, vamos na minha sala. Aí foram na sala. Aí o juiz ficou olhando para mim, eu fiquei olhando para o juiz, porque na verdade ninguém sabia o que estava acontecendo ali, né, na verdade. Aí, uma meia hora depois, volta a promotora e o meu cliente, que eu super sem graça, porque voltou ali para aquela sessão, né? Volta e diz assim, olha, doutor, o Ministério Público está concordando que ele não é o pai, não. Eu olhei aquilo tudo e falei, gente, essa senhora não podia fazer o que fez, né? Quer dizer, e o meu colega, né, da outra parte deveria ter arguído que deveria substituir o Ministério Público, né? Porque aquela senhora estava viciada no caso. Não fez, o juiz também não fez, porque ele queria resolver logo o caso, né? E foi resolvido julgando improcedente, né? Eu não tive coragem de perguntar ao meu cliente o que aconteceu na meia hora, né? Mas fica aí a cabeça de cada um imaginando. Mas essa historinha que eu estou contando é para mostrar que, embora a lei diga que o tratamento tem que ser respeitoso e tal, não pode ser o extremo do advogado, do juiz que queria ser chamado de excelência, por uma senhora que talvez nem soubesse o que é excelência, né? Mas também não pode ser tão afetuoso como do membro do Ministério Público que, poxa, ficou muito, né, muito sensibilizada com a causa da paternidade com o meu cliente, né? Então, realmente, assim, são duas coisas que a gente tem que se policiar, de modo que não é tão fácil. E eu retratei uma questão que é importante, né? Porque, quer dizer, nos dois exemplos que eu dei, era preciso que o advogado tomasse uma medida. E uma medida que não está aqui, nesse rol dos artigos da audiência de instrução e julgamento. Quer dizer, se eu tenho uma violação à forma do tratamento de urbanidade, eu tenho que, no momento em que o tratamento de urbanidade é rompido, fazer a alegação. Fazer a alegação. O problema é que, muitas das vezes, os colegas vão para a audiência, como eu falei no começo do nosso encontro de hoje,
com medo. Então, o medo nos prende e não nos permite, às vezes, visualizar aquilo que sabemos e aquilo que aprendemos, né? Então, é importante que vocês encaminhem-se sempre à audiência de forma tranquila. O artigo 361 vai falar que é na audiência de instrução e julgamento que se produz a prova oral, né? As provas orais são produzidas na audiência de instrução e julgamento. E o legislador escolheu uma ordem, né, dizendo que primeiro será ouvido os peritos e os eventuais assistentes técnicos, se houver, né? Depois o autor e em seguida o réu, prestando depoimento pessoal, também, se for o caso, e por fim as testemunhas do autor e depois do réu, né? Aqui também é importante reforçar que, enquanto estiver depondo, né, o perito e os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados nem o Ministério Público intervir nem apartar sem licença do juiz, sem autorização do juiz, a fala da testemunha. Isso não significa que você não possa arguir uma questão de ordem. Me lembro uma vez, numa audiência, numa sessão, na verdade, no tribunal de julgamento, que era um caso de acumulação de cargos públicos, e nós alegamos uma série de motivos para reconhecer a licitude daquela acumulação, e num dado momento o juiz virou-se e falou assim, né, o desembargador, não, porque inclusive entre uma jornada de trabalho e outra tem 1h30, né, ela sai 5 horas de Niterói, né, do Valonguinho, e tem que estar às 6h30 no Maracanã, na UERJ. Isso é humanamente impossível, porque todo mundo sabe que a ponte Rio-Niterói, no horário das 5 horas, fica lotado. Aí eu notei que esse fato era um fato relevante, porque ele estava utilizando isso para julgar. Eu falei, questão de ordem, excelência. Aí, doutor, o senhor já sustentou oral. Eu falei, sim, né? Só que está sendo tratado um tema que eu preciso esclarecer ao julgador. Aí me foi dada a palavra. Então, por conta disso, eu pude esclarecer ao juiz que às 5 horas da tarde, indo para o Rio, não é rush. O rush é de manhã, né? Se ela fosse sair de Niterói às 7 da manhã para estar às 8 no Maracanã, aí sim eu ia dizer que estava no horário do rush. Mas às 5 da tarde para estar às 6h30 no Maracanã não é o horário do rush. O horário seria o contrário. Se ela tivesse vindo do Maracanã para ir para o Valonguinho, Niterói, aí seria a hora do rush. Mas em nenhum momento também, era bom, eu fiz esse esclarecimento, eu não disse que a minha cliente ia para o Maracanã de carro. Ela podia até ir de helicóptero, porque no caso ali era uma pessoa até bem abastada economicamente, mas poderia ir de barca. Então, quer dizer, e pegar um táxi, que na época não existia Uber, né? Então, uma série de questões que, de uma certa maneira, não influenciavam o julgamento, né? Sobre a questão do reconhecimento da acumulação à luz da compatibilidade horária. Né? Entendia o locutor que vos fala que o requisito constitucional da compatibilidade de horário é a não justa posição de duas cargas horárias, né? A audiência, contudo, né, a audiência de instrução e julgamento, ela quase sempre, o juiz deve trabalhar para isso, ela deve esgotar a matéria, ou seja, ela tem que ter um começo, meio e fim, de forma que a instrução seja fechada nela, né? Mas ela pode ser adiada, e ela pode ser adiada por convenção das partes, quer dizer, quando as partes de comum acordo decidem adiar a audiência, pode também ser adiada se não puder comparecer por motivo justificado qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Então, a pessoa que deva necessariamente participar, se por algum motivo, né, por algum motivo justificado, ela deixar de comparecer, então nós estaríamos diante da possibilidade
de se adiar a audiência. Uma outra questão é na hipótese por atraso injustificado do seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Então, se o juiz, atrasar mais de 30 minutos para começar a audiência, essa audiência pode ser adiada. Chamo a atenção aqui porque a audiência, o atraso do juiz, muitas das vezes é relevado pelos advogados. Eu mesmo sou réu confesso dessa questão. Semana passada mesmo eu fui fazer uma audiência na comarca da capital, no Fórum Regional de Pavuna, por exemplo, e nem de Pavuna, não, de Jacarepaguá que eu fui. De Jacarepaguá, e eu nem sabia onde ficava o fórum na época, há muitos anos que eu não ia a Jacarepaguá, e aí lá chegando, a audiência era 5 horas, só começou às 7 da noite, por exemplo. Então poderia ter aplicado. Eu não fiz porque eu tinha interesse, porque eu não vou a Jacarepaguá, ainda mais agora com o processo eletrônico com a mesma frequência. Então, já que eu já estava em Jacarepaguá, era do meu interesse que eu resolvesse logo a questão naquele dia. Mas é muito importante lembrar que, no caso da prova testemunhal, o artigo 455, que vai falar da testemunha, da prova testemunhal, ela vai poder ser conduzida, mas ela só poderá ser conduzida em juízo caso ela, tendo sido regularmente intimada, deixar de comparecer sem declinar um motivo justificado. Então não há condução de testemunha preambular. A condução da testemunha é quando há o não comparecimento voluntário, no prazo em que foi intimada para comparecer à audiência de instrução e julgamento. De igual sorte, o parágrafo 2º diz que, do artigo 362, diz que o juiz poderá dispensar a produção de provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor não tenha comparecido à audiência, aplicando a mesma regra ao membro do Ministério Público. Ok? Então, isso também caracteriza a possibilidade de adiamento da audiência. Bom, da mesma forma, pode haver antecipação da audiência. Então, na hipótese de antecipação da audiência ou de adiamento da audiência, o juiz de ofício ou por provocação da parte determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para a ciência da nova designação, da nova data. E aí, dentro da nova sistemática do Código de Processo Civil, proceder, assim, à intimação das testemunhas. Nós já vimos isso quando falamos de prova testemunhal. O artigo 364, ele nos diz o seguinte, ele vai falar das alegações finais. Fim da instrução, então, produzida a prova oral, essa consubstanciada integralmente, pela manifestação dos peritos, pelo depoimento das partes e pela oitiva das testemunhas, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu e também, se for o caso, ao Ministério Público, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 a critério do juiz, para que eles possam apresentar as suas alegações finais. As alegações finais são um resumo, um resumo com ênfase, no cerne daquilo que você entende como atendendo à matéria controvertida dos autos. O parágrafo 1º desse artigo 364 nos esclarece que, havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo que formará com a derrogação com a prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os que do mesmo grupo se não convencionarem de modo diverso.
Então, na verdade, havendo litisconsorte ou um terceiro interveniente, o prazo forma um todo prorrogável para todos eles, né? Mas o mais importante talvez esteja no parágrafo 2º desse artigo, ao dizer que quando a causa apresentar questões complexas, de fato ou de direito, e o debate oral puder ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias. A essas manifestações de alegações finais por escrito, nós chamamos de memoriais. E como eu disse ainda agora, né, as alegações finais ou os memoriais, se for a apresentação, né, dos motivos finais de forma escrita, né, ele deve versar, contextualizar, dar ênfase ao ponto nodal da prova produzida em relação à controvérsia fixada. Então, por exemplo, se o juiz diz que o ponto controvertido nessa ação de despejo é o contrato verbal de locação que se opõe à tese do comodato apresentado, então a testemunha que corroborou com a comprovação do contrato verbal é uma questão chave. Então a gente vai dizer, olha, o contrato verbal foi demonstrado pela prova pericial que foi produzida das folhas tais, né? A audiência de instrução e julgamento, então, ela é una e contínua, podendo, é claro, eventualmente ser cindida na ausência do perito ou da testemunha, desde que haja concordância da parte, né? Diante da impossibilidade da realização da instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará o seu prosseguimento para uma data mais próxima que possível, em regime de pauta preferencial. Quer dizer, vamos supor que a audiência, como que eu fui na semana passada, que era para começar um determinado horário e começou 2 horas depois, né? Pode ser que o juiz, dada a delonga eventual de um processo da instrução, pode ser que o juiz tenha que cindir a audiência numa outra data. Encerrados os debates ou oferecidas as razões finais, o juiz então vai proferir sentença em audiência ou recolher o processo à conclusão, encaminhar o processo à conclusão para que ele possa proferir a decisão. A audiência, no caso do cível, ela é pública, né? Todas as pessoas podem acessar, a não ser que o juiz tenha, naquele caso concreto, aplicado a regra do artigo 189 e tenha reconhecido o segredo de justiça naquela causa. O artigo 189 diz que os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça em que haja interesse público ou social, que versem sobre casamento, separação, divórcio, união estável, filiação, alimentos e guarda, ou ainda em que constem dados protegidos pelo direito condicional à intimidade e que versem sobre a arbitragem, inclusive sobre o cumprimento da carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada também perante esse juiz que vai praticar o ato. Por fim, minha gente querida do meu Brasil varonil, é a audiência de instrução e julgamento o ambiente final de convencimento do juiz. No seu final, ele então vai proferir a decisão ou vai encaminhar os autos à conclusão para que seja proferida sentença, que é o tema de nossa próxima aula. Sobre a questão da atividade relativa a essa nossa sessão sobre audiência de instrução e julgamento, você vai ver disponibilizado um formulário que vão ter
algumas questões de múltipla escolha, você vai marcar e automaticamente você vai tomar ciência se a sua resposta foi positiva. Um abraço e até o nosso próximo encontro.